sábado, que bom que você está aqui na casa do nosso Deus. Que semana maravilhosa, né? A semana do evangelismo feminino. Fiquei muito feliz por todos que puderam participar, aqueles também que puderam participar online. Muito obrigada. E eu convido agora a igreja a ficar de pé para que a gente possa cantar o introito. A glória de todo presente. Vamos colocar de joelho e falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, amado Pai, Criador dos céus e da terra e também de nós. Estamos, Senhor, aqui felizes, contentes, agradecidos a Deus por essa oportunidade que o Senhor concede de estarmos, Senhor, na sua santa casa de oração. Amém. Neste momento, Deus, nós possamos estar pedindo perdão de nossos pecados, que o Senhor possa nos libertar, Senhor, de coisas que talvez atrapalhem de nós estarmos, Senhor, tendo uma comunhão íntima contigo. Neste momento, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja dirigindo este culto, que o Senhor possa usar a nossa irmã para falar de Ti. Possamos sair daqui melhor do que chegamos, sentimos a Tua presença em nosso ser. Senhor Jesus, também sabemos que há pessoas que não conseguiram estar aqui. Senhor, esteja onde ele estiver enfermo, estiver, Senhor, no local, no hospital, mas que o Senhor possa estar visitando-os neste momento. Amém. E obrigada por tudo que o Senhor fez e faz por nós, por ter vertido o seu sangue na cruz para salvar a cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a permanecer fiel até o fim, em meio às provas, dificuldades que surgem, mas que a gente possa, meu Deus, nunca desistir deste caminho, que em breve possamos morar contigo para todo sempre, para nunca mais nos separar. Despede-nos em paz com a tua bênção, em nome de Jesus, nós pedimos e já agradecemos. Amém. Amém.
todo dia uma missão. Eu aceitei um convite, eu considero de Jesus Cristo, porque ninguém me indicou, ninguém me preparou, nem a Bíblia não conhecia. Eu tive um sonho com aquela roupa comprida, essa roupa é de batismo, e nós entramos por uma porta difícil. Não é fácil, é ninguém. Mas Deus te convidou, você está entrando, o caminho é este e não tem outro. Tudo mudou na minha vida depois que me batizei. E fui logo recebendo um carro de missionário, de ganhar almas. Nunca vacilei, nunca mudei de rumo. E a primeira pessoa que eu fui ganhar foi meus pais. Eu tive 11 filhos. Todos hoje conhecem a Bíblia. E eu fui uma mulher que sempre trabalhei, os meus filhos hoje têm um conhecimento da verdade, agradeço a mim. Eu não dei formatura nenhuma, não tinha condição, mas o Evangelho, todos eles conheceram e conhecem. Quando eu aceitei a verdade, eu fiz um pequeno grupo dentro da minha casa. E o pastor mandava, toda quinta-feira, um pastor dar o estudo. Eu convidava aquele povo vizinho. Quando foi crescendo, o pastor Daniel Ferreira Porto, ele ficou falando comigo, irmã, amanhã aqui uma sala, uma casa para a gente alugar, para formar uma igreja. Poxa, no outro dia estava louca, por isso que a minha igreja estava, a minha casa já estava fechada. No outro dia, eu fui informada que tinha uma casa assim, no centro da rua. E alugou essa casa e me entregou. Eu só passei ser pastor, mas tudo na casa era eu que fazia. Lavava, arrumava, comprava flores, fazia tudo para no sábado da casa arrumada. Pela minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Saía 8 horas da manhã, chegava às 10 da noite, somente fazendo a obra de Deus. Estou com 103 anos, mas com fidelidade, nunca mudei de pensamento, nem de ideia e nem de rumo. O meu trabalho é conquistar algo, não tenho mais condição para ir pregar o Evangelho como eu ia nas casas, nas tudo. Mas em casa, na minha casa, quando entra um leigo que não conhece a Bíblia, a primeira pergunta que eu faço para ele, você ou o senhor conhece a Bíblia? Quando chega uma pessoa para consertar ou para mudar qualquer coisa, é a primeira pergunta que eu faço. Você tem a Bíblia? Meu marido não aceitou. Depois de 3 anos, ele se batizou, morreu também em Cristo. E os meninos, eu fui batizando aqueles dependentes da idade, conduzindo todos para a igreja, e estão até hoje, graças a Deus. Vai e veja. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Feliz sábado, irmãos. Assim como estamos em reverência, vamos fechar nossos olhos para uma oração. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de devolvermos o santo dízimo e trazermos nossas ofertas, que são uma pequena amostra do nosso amor, da nossa gratidão por tanto que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Senhor, para que cada vez que estivermos na tua santa casa de oração, possamos manifestar nosso amor, trazendo, Senhor, as nossas dádivas que o Senhor tão grandemente nos dá. Abençoa todos os ofertantes e dizimistas, abençoa as pessoas que talvez hoje, Senhor, não conseguiram realizar, Senhor, esse ato de amor, que elas possam, Senhor, conseguir esses meios. Nós te agradecemos desde já por tudo, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, crianças. Feliz sábado para todos vocês. A criança mais linda do que a outra. Que bom que vocês estão aqui na casa de Deus. E eu vou trazer uma historinha para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, para que essa historinha fique gravada no coração e na mente de vocês, tá bom? Quem aqui já viu a mamãe preparar pão caseiro? Você nunca viu? Nunca viu. A grande maioria aqui já viu, né? Alguma vez, quando vocês estavam vendo a mãe fazer o pão, já chegou o caso de faltar algum ingrediente? Já? Já chegou? Já aconteceu com vocês, mamães? Já? É ruim, não é? É muito ruim, né? A história que a gente vai contar hoje é que José Bates, ele era um capitão de navio. Você viu aqueles navios grandes assim? Era ele que dirigia esse navio. E um dia, a mulher de José Bates estava fazendo o quê? Pão. Estava fazendo pão. Pão caseiro. E aí, sabe o que aconteceu? Faltou farinha. Faltou farinha. E agora para fazer o pão? Você já imaginou para fazer o pão? Não tem farinha. Como é que vai fazer o pão? E aí, ele tinha um lema, uma frase, que era o seguinte: Jesus proverá. Ou, em outras palavras, o Senhor proverá. Esse era o lema dele, ele era o capitão, né? Aí, a mulher de José Bates falou assim: esposo, acabou a farinha, você precisa comprar farinha. Aí o que ele fez? Pegou, né? Ele não foi murmurando, viu, irmãos? Os homens aí, eles não foram murmurando, tá? Ele foi numa venda, comprou então a farinha, só que a esposa dele pediu 2 quilos de farinha. 2 quilos de farinha. E aí ele chegou e ele veio com 2 quilos de farinha. Sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar.
Você deve estar se perguntando, como assim, né? Por que ficou chorando? Ela pediu 2 quilos. E ele falou assim, mas bem, por que você está chorando? E ela falou assim, olha, você era um capitão renomado. Você ganhou muito dinheiro pilotando navio. E agora você só trouxe 2 quilos de farinha. É porque naquela época, a farinha, ela era vendida em baldes assim, ó, com mais de 2 quilos de farinha. Quando a pessoa comprava 2 quilos só de farinha, significava que essa pessoa não tinha recurso financeiro para comprar. Eles eram pobres. Mas como assim ele, pobre, um homem que era muito rico? Aí, quando José Mendes viu a esposa chorando, sabe qual frase que ele usou? O Senhor, igreja, gostaria que vocês falassem também. O Senhor. Aí passou aquele momento ali, José Mendes falou isso para sua esposa. De repente, alguém bateu na porta. Aí ele correu assim na porta para ver o que era. Quando ele abriu a porta, sabe o que tinha no chão? Não, a farinha já estava lá, os 2 quilos já estavam lá. Esse foi o motivo do choro da esposa de José Mendes. Mas tinha um envelope. Sabe o que tinha dentro do envelope? Tinha o quê? Não, farinha não. Júlia. É dinheiro mesmo, Júlia? Não é dinheiro? Era dinheiro. Era 10 dólares, mas ele não tinha a figura do dólar, porque o dólar é mais caro hoje, né? Aí eu trouxe 10 reais. Você não vai comprar muita coisa também, não? Mas só para significar para vocês, entendeu? Tinha 10 dólares. Esse aqui não é verdadeiro também, não. Mas sabe o que significou? Naquela época, você ter 10 dólares era muito dinheiro. Aí o que vem na mente de vocês? A frase que ele tinha consigo. O Senhor proverá. Sabe o que mostra para mim? Mostra para vocês, crianças, e para o resto da igreja? Que Jesus, que Deus se importa com aquilo que nós queremos. Com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Que bom servir esse Deus, não é? Então, quando vocês, crianças, tiverem algum momento de dificuldade, de desespero, ore a Deus e sempre tenha em mente, o Senhor proverá. Eu gostaria que você agora fechasse seus olhos e nós vamos orar a esse Deus, tá bom? Querido Deus, nosso Papai do céu, nós agradecemos porque sabemos em quem nós temos crido. Agradecemos porque o Senhor se importa com os grandes e com os pequenos, com os sonhos, com as dificuldades. O Senhor sempre está do nosso lado. E o Senhor faz de tudo para sanar as nossas vidas. Que o Senhor possa, Deus, mais uma vez, estar conosco nesse dia e que essa mensagem possa ficar no coraçãozinho e na mente dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém.
final da nossa semana, né? Ele escreve a história. Que Ele possa reescrever a história no coração de cada um de nós. Dentro descobri o que aconteceu. Vejo tanto ódio, tanto desamor, a paz emudecer. Na cidade do interior, a maldade se espalhou de um jeito. A Bíblia conta, são sinais do fim. E a esperança está na breve volta de Jesus. Ele escreve a história, muda todo enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será melhor. Ele reescreve a história, muda todo enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Amém? Feliz sábado. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. O som tá bom? Dá pra ouvir? Aí atrás, tá bom? Ah, agora tá melhor ainda. A voz não está muito boa, mas o som tem que estar. Que bom que nós estamos aqui. Hoje é o último dia da nossa semana, né? Estivemos aqui a semana toda.
Eu estive aqui à base de remédios, mas louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E é claro que isso não tem a ver comigo, nem com as demais evangelistas, isso tem a ver com Deus e a sua adoração. Mas mesmo assim eu quero agradecer cada um dos irmãos que esteve essa jornada toda aqui conosco. Assim como eu fui muito edificada e também outros que acabaram acompanhando, né, através da transmissão, eu tenho certeza que nós fomos bem edificados. Então que Deus continue nos abençoando grandemente. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Santo e soberano Deus, bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor, por tua santidade, ó Pai querido, a beleza que nela há. Te louvamos, ó Deus, por estar na tua casa, essa jornada que nós iniciamos sábado passado, estamos finalizando hoje. Louvamos o teu nome, Senhor, porque nós ouvimos tantas histórias, ó Pai, marcantes, que nos ajudaram também, ó Pai querido, a afirmarmos mais e mais a esperança de que a cada dia nós nos entregando, o Senhor tem reescrito a nossa história. Nós te louvamos por tudo, ó Deus. Bendizemos o teu nome, pedimos a tua santa presença e o agir do Espírito Santo neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vai dar certo? Vai? Eu queria você tocando, mas também. Cadê Michel? Michel tá aí? Ok. Você acompanha com a gente, né? Então tá bom. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse é um dos livros mais fáceis de achar depois de Gênesis. Apocalipse 21. Interessante que Gênesis 1 e 2 nós não vemos pecado, nós estamos contando a beleza da história que Deus havia escrito, e Apocalipse 21 e 22 também. Nós vemos aqui Deus falando já sobre um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 nos diz assim: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras que Jesus disse que ele estava fazendo nova todas as coisas. Quando nós vemos o início da nossa história, Deus escreveu uma história tão linda. Deus escreveu uma história cheia de harmonia com o Criador, uma história tão bonita que era para ser com um contexto maravilhoso, segundo Deus havia planejado, o autor da vida. E infelizmente nós vemos que com a entrada do mal, a história ela foi manchada. E o pior de tudo, nós vimos isso no sábado passado, é que havia sido borrada e não tinha como pegar uma borracha e simplesmente apagar. Não tinha como arrancar a página, amassar e jogar fora. Infelizmente, já estava rasurado e Deus precisava intervir agora, escrever uma nova história. E com a entrada do mal entrou tantas coisas ruins. Nós conhecemos a dor, o sofrimento, as angústias, as tristezas. Nós conhecemos a inveja, o ódio. E infelizmente também conhecemos a morte. Deus não escreveu essa história para nós. Deus não colocou na história a morte. A morte é uma intrusa na nossa história. Mas infelizmente conhecemos a morte. Helena, a história daquela moça que nós acompanhamos durante a semana toda,
Ontem nós vimos que Helena, que tanto ansiava em amar e ser amada e respeitada, esse é o anseio de todo ser humano. Nós vimos ontem que ela encontrou na pessoa de Pedro aquilo que ela esperava. Ela se casou, viveu feliz, sentiu que era aceita por Deus, aceita por sua família novamente. Deus restaurou a vida dela, Deus restaurou a sua história. Mas, infelizmente, um dia... Tem bancos aqui, viu? Aqui na frente, ô Irene. Aqui tá bem mais fácil, ó. É da volta. Um dia eles receberam uma história triste de que o pai de Helena, que foi companheiro da sua mãe por 45 anos, estava com câncer. E ele iniciou o tratamento e foi feito o tratamento. Existem pessoas que se recuperam muito rápido, mas existem pessoas que não é tão rápido assim. E o pai de Helena começou a fazer o tratamento, começaram a cair os cabelos, a vitalidade, as suas forças também diminuíram. E infelizmente, 6 meses depois, ele morreu, ele faleceu. Imagina a dor para alguém que acompanha por 45 anos uma pessoa. Dizem que a pior dor que um ser humano pode sentir é a dor da separação. E é claro que é uma dor muito grande. Deus não escreveu a nossa história com separação. Nós não deveríamos nos separar. Eu e você, a história que Deus escreveu para nós era para que eu e você nascêssemos dentro do Éden. Com toda a beleza que existia no Éden, com toda a harmonia que existia entre a natureza, a criatura e o Criador. Infelizmente, tudo foi alterado, a natureza foi alterada, nossos sentimentos, a nossa força de adoração, tudo foi alterado por conta do pecado. E a esperança de Helena agora, com a partida do seu pai, é poder ver o seu pai novamente. A esperança de Helena era um dia retornar a ver o seu pai. E qual que é a base da esperança de Helena? A base da esperança de Helena é aquilo que Deus mandou escrever. Eu faço novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Um dia as coisas vão mudar. Os planos de Deus para a história, nós falamos ontem sobre isso. Os planos de Deus para a nossa história, ele não se frustra. Os planos de Deus, particularmente na vida de cada um, ele pode se frustrar por conta do livre-arbítrio. Depende da sua escolha, daquilo que você vai escolher. Se você aceita obedecê-lo ou não, seguir aquilo que ele tem escrito para você ou não. Mas dentro da história, os planos de Deus não se frustram. Do mesmo modo que ele preparou o Éden para mim e para você, que infelizmente nós não conseguimos tomar posse e usufruir. Mas quando ele voltar, ele vai preparar um Éden muito melhor ainda, porque nós estivemos aqui e cada um daqueles que lutaram por sua salvação, se esforçaram para estar na presença de Deus, Deus vai recompensar com um Éden completamente restaurado. Louvado seja Deus por isso, essa é a nossa esperança. Mas, para que isso aconteça, precisa haver na história um ponto final. Às vezes Deus coloca uma vírgula, um ponto de vírgula, um mas. Para que isso aconteça, vai precisar haver um ponto final. E esse ponto final Jesus deixou para a nossa esperança em João 14, que ele disse: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu virei outra vez. E se ele disse que vai voltar, nós precisamos permanecer firmes nas promessas. Eu preciso que o som, se nós vamos fazer conforme combinado, eu preciso que o som esteja alinhado comigo aí. Nós precisamos viver firme nas promessas de Cristo. Por isso que eu preferi o piano, já estaria tocando. Vai tocar mesmo? Amém. Glória a Deus.
Muito bom. Usar os talentos que Deus deu, né? Estava conversando sobre isso daí lá, sei lá. Coisa linda. Vamos lá. Jesus vai voltar e nós vamos estar firmes nas suas promessas. Muitos problemas. E não sei se você sabe, mas para cada profecia que fala a respeito da vinda de Cristo, há 8 profecias para a segunda vinda de Jesus. Então é certo que ele voltará. Quantas pessoas, e essa doutrina que nós temos, é a nota tônica das Sagradas Escrituras. As pessoas olham para trás e pensam que Jesus já falou há tanto tempo, já ouviu há tanto tempo que Jesus vai voltar e ele não voltou. Nós estamos esperando ele em uma vida. O que é uma vida? Para esperar é Cristo. É tão pouco. Nós vimos ali aquela senhora, se eu não errei aí na minha audição, 103 anos, é isso? 103 anos. O que é 103 anos para esperar Jesus? E eu e você, quantos anos nós temos? É o tempo que estamos esperando ele. E nós precisamos estar firmados nessa promessa. Precisamos entender que, infelizmente, queridos, quando Adão e Eva eles saíram entristecidos ali do jardim, eles saíram entristecidos e todos nós que somos filhos da fé, nós precisamos estar firmados. Nós precisamos ter a esperança da breve volta de Jesus, o prometido, porque ele vai nos levar para um paraíso restaurado. Olha para a sua vida. Eu não sei como você tem vivido, mas talvez se você não tem vivido de acordo com a vontade de Deus, será que vale a pena? Alguns anos passageiros de prazer, de vontade própria, de satisfação própria. Será que vale a pena? E depois simplesmente sermos destruídos porque não olhamos para a breve volta de Cristo, porque não aguardamos a restauração que ele tem para nós, para a nossa história. Será que vale a pena? Jesus virá. Ele virá. E ele vai vir para finalizar o plano da redenção. Hoje nós somos a igreja militante. Quando ele voltar, seremos a igreja triunfante. Louvado seja Deus por isso. Quando ele voltar, ele vai dar um basta no mal, nas suas consequências, inclusive na morte. Quando Jesus voltar, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é muito bom, mas eu quero colocar uma vírgula aqui. Como têm sido as suas obras? Não seremos salvos pelas obras, mas receberemos as bênçãos de Deus, a recompensa, de acordo com as nossas obras. As nossas obras estão de acordo com a luz ou as nossas obras estão de acordo com as trevas? O Senhor virá e ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Talvez você já tenha alguém na sua mente que você perdeu. Jesus, se essa pessoa morreu em Cristo, o Senhor vai ressuscitar. E nós vamos nos encontrar com todos eles nos ares.
para contemplarmos o nosso Senhor. E quando Jesus vier, Léo, nós vamos ver Ele face a face. Louvado seja Deus. Conhecê-lo como Ele é, nós contemplaremos Jesus face a face. Louvado seja Deus. Que magnífico. Que coisa tremenda será. Para buscar, sabe quem? Um povo que viveu aqui zeloso de boas obras. Louvado seja Deus. Quando o Senhor voltar, Ele colocará o ponto final que é necessário. E essa promessa, ela não é uma promessa nova. Essa promessa já foi dada há muito tempo atrás. E por conta disso, existem muitos que mesmo estando na igreja, não sonham mais com a volta de Jesus. As pessoas deixaram de sonhar com a volta de Cristo. As pessoas deixaram de colocar a vida no altar porque parece que está demorando. As pessoas deixaram de se... Essa palavra não é nem muito usada mais, né? Deixaram de se consagrar, de se santificar. Mas durante toda essa semana nós vimos como não é bom nós agirmos conforme a nossa própria vontade. Grandes homens de Deus, nós vimos sobre Jacó e as suas ações fora da vontade do Senhor. Nós vimos a vida de José, que precisava também ser tratado por ele. Maria Madalena, que precisava ser perdoada, que precisava se perdoar. Nós vimos também que Davi, a vida de Davi, um homem tão exaltado por Deus e que de repente deixou a sua própria vontade vir à tona. Nós vimos também Moisés ontem, um homem que foi alguém extremamente usado por Deus, dobrou o seu joelho para orar e Deus lhe dá instruções e sem vigiar, por um momento ele perde a bênção, porque se irou, deixou de colocar as suas emoções, a sua vontade na presença de Deus. Parece que ele está demorando, e quanto mais parece que ele está demorando, mais nós vivemos do jeito que queremos. E infelizmente isso tem nos prejudicado espiritualmente. Mas precisamos voltar a sonhar com Jesus. Certa vez, Jesus falou com os discípulos a respeito da destruição de Jerusalém. E os discípulos perguntaram para ele, mas quando vai acontecer essas coisas? E qual é o sinal da sua vinda? Os discípulos não perguntaram para Jesus quais são os sinais da sua vinda, mas eles perguntaram, Senhor, qual é o sinal da sua vinda? E depois Jesus responde para eles um pouco mais tarde. Aquele hino, Michel, você acha que dá para passar? Não? Ok, sem problema. É que não é um hino tão conhecido, então nós não vamos passá-lo. Mais tarde, Jesus responde para eles, e daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. O que nós podemos fazer enquanto Jesus não vem? Vamos viver a nossa própria vida. Vamos casar, vamos nos dar em casamento, vamos comer, vamos beber. E podemos então assim sermos achados como os antediluvianos.
Nós podemos ser achados como eles. Estavam despercebidos quanto à volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que aqueles que andam despercebidos, Satanás vão enganá-los profundamente. O que nós podemos fazer? Vigiar e orar. Nós vimos ontem isso muito forte. Moisés orou, mas não vigiou. Nós precisamos pedir pelo Espírito Santo diariamente. Há uma grande necessidade de pedir pelo Espírito Santo. Clamar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está hoje aqui nos fortalecendo. É o Espírito Santo que está nos conduzindo ao céu. É o Espírito Santo que nos transforma, que nos molda a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer os mandamentos de Deus. Precisamos clamar pelo Espírito Santo e precisamos continuar sonhando com a volta de Jesus. Manter essa chama acesa em nosso coração. Precisamos manter essa chama. Como que Jesus virá? Como que ele vai vir? E aqui está a resposta de Jesus para os discípulos. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, qual é o sinal da tua vinda? No capítulo 24, no versículo 30 de Mateus, o Senhor responde, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É como se você visse a metade de uma mão de um homem no céu, algo pequeno, que as pessoas vão olhar e não vão entender o que é aquilo, e de repente vai crescendo, aumentando, chegando perto, e de repente as pessoas vão contemplar nos altos céus uma nuvem branca. E quem vai estar nessa nuvem? O Senhor Jesus em pé. O Senhor Jesus rodeado dos seus santos anjos. Acima dele estará o arco, o mesmo arco que está no seu trono, o mesmo arco que ele usou para fazer ali um concerto com a terra, dizendo para Noé que não iria mais destruir a terra com chuva, com água. Ele vai estar glorioso diante de todos aqueles que o serviram e aqueles que rejeitaram servi-lo. Todo olho vai ver Jesus. E ele sabe como ele virá. Ele virá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Queridos, o mal manchou a nossa história. O mal entrou na história por usurpação. E destruiu a bela história na vida de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram que sair do jardim que Deus havia planejado para eles. E por conta disso, o Senhor lhes dá uma esperança, dizendo que ia mandar um prometido. O Senhor diz que mandaria o descendente da mulher. E assim ele pisaria a cabeça da serpente. Mas a Bíblia também nos conta que ele não sairia ileso. Ele viria destruir, mas ele teria que ser entregue por nós, por toda a humanidade. Ele seria ferido, moído, e as suas chagas ele sofreria por conta de todos aqueles que ele criou. Ele derramaria o seu sangue pela humanidade, por amor daqueles que ele criou e preparou uma história linda. E que ele ainda vai realizar nas nossas vidas, só basta nós aceitarmos. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que ele nos purificasse de todo o mal e de todo o pecado que entrou na humanidade. E quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais como um bebezinho inocente, indefeso, pobrezinho, que ninguém deu um pingo de atenção. Ele vai voltar agora, não mais como alguém que eles vão bater, cuspir, machucar, desprezar, mas agora ele vai voltar, Rei dos reis e Senhor dos senhores, glorificado e glorioso, para levar a sua igreja para morar eternamente com ele. Amém. Durante toda essa semana, nós falamos a respeito de virar a página. Como virar a página? Eu não tenho forças para virar a página, você não tem, nós não sabemos nem como virar a página, mas eu garanto para você uma coisa: Jesus venceu, e se Jesus venceu, Ele nos dá forças para caminhar na presença dEle, e Ele vira a nossa página,
e reescreve uma nova história. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Esses serão os eventos finais. Aquilo que Deus prometeu para nós, um novo céu e uma nova terra. Vale a pena estar na igreja. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ir se desfazendo de pecado a pecado. Vale a pena não fazer a própria vontade. Porque o que Deus tem para nós é grandioso. O que Deus tem para nós é coisa grande e firme que nós nem imaginamos. Léo, você consegue tocar Verei Jesus? Vamos louvar ao Senhor com este hino. Verei Jesus. E esse é o nosso prazer, ter a certeza de que nós estamos aqui. E por mais que alguém possa dizer, ei, para com isso, vocês são escravos. Não, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Um dia o Senhor nos transformou e quer transformar até que Ele volte. E a recompensa que nós vamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E logo após nós cantarmos este hino, eu vou fazer uma oração e as meninas vão todas, as meninas lindas que estão no seu uniforme, vão todas subir aqui. Nós vamos finalizar cantando mais um hino. Mesmo com todas as nossas dificuldades. Eu vou fazer um resumo agora do que nós vimos na semana. Se você está desesperado, Ele traz a esperança. Se você vive o problema da culpa, Ele traz a libertação. Se tem tentado mudar a situação por caminhos errados, Ele corrige a rota. Se tem ficado desanimado por conta das adversidades,
Ele altera as circunstâncias. Se você andou muito longe fazendo coisas erradas, Ele perdoa seu passado. Se você anda pesaroso, cheio de mágoas, Ele o ajuda a perdoar. Se você anda chateado, não vendo muito sentido em sua vida, Ele dá um novo propósito, pois Ele tem um plano para você. Ele tem sonhado com uma vida melhor para cada um de nós. E se você não tem conseguido, Ele propõe a você não virar somente uma página, mas reescrever uma nova história. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, que bom que estivemos aqui, Senhor, avivando a nossa memória com todos os propósitos que o Senhor tem para nós como igreja e particularmente a cada um. Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, por firmarmos mais e mais que as promessas que o Senhor tem revelado ao nosso coração e a cada dia, Senhor, ter a certeza de que o Senhor veio, morreu no nosso lugar, mas que o Senhor vai voltar porque o Senhor prometeu e nos disse que é fiel e verdadeira essa promessa. Amém. Senhor, continua nos fortalecendo, nos ajudando, Senhor, a sermos teus servos nessa terra e estarmos firmados, olhando para o Senhor a cada dia firmemente, aguardando a tua breve volta, porque nós queremos, Senhor, participar da verdadeira história que o Senhor escreveu para nós. Amém. Fica conosco, abençoa essas mulheres que aqui estão, abençoa a tua igreja que aqui está, Senhor, abençoa os nossos amigos, aqueles que precisam de um novo rumo, que o Senhor possa direcionar na direção, ó Pai, que nós precisamos pelo Teu Espírito Santo. Amém. Nos abençoa e fica conosco, pois estamos com o coração gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de toda a igreja, a gente também tem uma lembrancinha em agradecimento pela semana maravilhosa que você proporcionou para nós. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Nós também agradecemos a Irene pelo trabalho que ela tem feito aqui, não só na decoração, mas no Ministério da Mulher, por ter proporcionado à igreja essa semana, por ter corrido atrás de muitas coisas, e para ela também nós trouxemos uma mensagem. Obrigada, Débora, obrigada, Irene, e obrigada a todos que colaboraram com essa semana. Das mulheres mesmo.